Invocando a proteção de Deus, dou por aberta essa sessão, não havendo impugnação, dou por aprovada a data de sessão anterior. Anuncio o adiamento a pedido do relator dos recursos 2 da pauta, apelação 111.327, o 3 da pauta 111.328 e 4 da pauta 111.329. E fica retirado de pauta o 23 da pauta complementar, embargo de declaração 21.673. Anuncio o pedido de preferência, é o 16 da pauta, é o agravo instrumento 167.162, agravante Olímpia Assessoria e outro, e agravado Usinas Itamaraty. O pedido de preferência é por ambas as partes, né? É isso?
Pelo agravante e lá atrás pelo agravado. Isso. Bom, só esclarecendo, tem um embargo um agravo regimental que a Olímpia aviou do indeferimento da liminar. Então, esses embargos teriam que ser julgados pelo não conhecimento e resultaria até prejudicado em função do voto próprio de hoje. Mas então, esses embargos podiam anunciar o julgamento deles e eles ficam prejudicados em função do julgamento superveniente. Então tá. Então eu vou ler o voto em razão de que é a pedido de preferência duplo. Trata-se de recurso de agravo instrumento com pedido de efeito suspensivo com a decisão de folha 809-812 TJMT prolatado pelo juiz da primeira vara civil Marco Barra do Bugres, no processo tal, na execução de sentença arbitral. Nas ações recursais, a parte agravante aduz que o juízo singular não agiu com acerto ao indeferir o pleito de penhora via bacen júri, bem como a liberação do eventual valor bloqueado. Alega ainda que tal combinação está lhe causando lesão grave de difícil reparação. Requer o deferimento de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo instrumento para reformar a decisão a fim de que seja desconstituída a decisão vergastada. A liminar recursal foi indeferida nos termos da decisão de forestagem. A agravada apresentou contra-razões. É o breve relato. Voto. Com a reforma do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo em sede de embargo de execução passou a ser a exceção. A alteração essa trazida pela lei número tal. A efeito de especialidade foi incluído no ordenamento processual civil brasileiro pelo meio do artigo 79A. Vejamos, aí eu deixo de ler porque é matéria conhecida. A interpretação sistemática do efeito dispositivo legal conduz à conclusão de que, para a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos de execução, impõe-se a existência concomitante da relevância e fundamentos da parte embargante, do perigo de dano grave de difícil e incerta reparação, bem como que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou calção suficiente. Sobre o assunto, o oportuno ensinamento de Humberto Duran Júnior. Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeitos suspensivos aos embargos executados. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento da semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos: todos de presença necessária e cumulativa. Aí ele fala, os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível. Em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável. É algo equiparável ao fum boni iuris exigível para as medidas cautelares. B. O prosseguimento da execução deverá representar manifestamente risco de dano grave para o executado, de difícil e incerta reparação, o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano significado da tutela cautelar em geral, periculo mora. A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos de execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar e tudo se resolve de plano no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor. C. Deve ainda estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida. Os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução. Não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente. E prossegue. Mesmo que os embargos sejam relevantes e que ao final o ato executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito suspensivo para assustar o andamento da execução se o devedor não oferecer garantia ao juízo. Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se ainda não houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio executado, não sofre ele dano atual, nem risco de dano grave e iminente. Logo, não há perigo a ser cautelado por enquanto. Será depois da penhora e do risco de alienação judicial do bem penhorado que poderá divisar o perigo de dano necessário para justificar a suspensão da execução. Assim, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos do devedor, há que se verificar a presença de requisitos legais, quais sejam relevância, fundamentos de iminência de grave dano difícil ou incerta reparação e garantia da execução. Analisando o caderno processual, entendo que não agiu com acerto do magistrado da Coab, pois não estando garantida a execução, não há que se falar em suspensão desta. Em relação ao tema intestino, segue as seguintes orientações. Aí eu trago decisões aqui do desembargador Guiomar da Sexta Câmara, trago decisões do mesmo sentido do Dr. Alberto Pampado, da mesma Câmara, trago do STJ do ministro Hermas Benjamin, da segunda turma, julgado em 13 de maio de 2008,
que processo civil, embargo de execução fiscal, efeito suspensivo, leital, reforma processuais, inclusão do artigo 79A no CPC, reflexo na lei 6830, diálogos da fonte tal. Ou seja, para a concessão de efeitos suspensivos aos embargos, devem estar presentes a relevância do fundamento, o perigo de dano, incerta reparação e a garantia da execução pela penhora. A medida suspensiva em caráter excepcional, não sendo discricionalidade do julgador, mas sim concessão possível quando preenchidos todos os requisitos exigidos em lei, que devem estar presentes concomitantemente. Dessa maneira, não havendo a realização da penhora, garantindo a execução, o certo é que os presentes embargos foram recebidos sem que houvesse a perfectibilização daquela, o que a toda evidência acarretaria carência de ação por parte da executada, hora agravada por ausência de pressuposto processual, segurança do juízo. Todavia, a fim de se evitar um tumulto processual que redundaria em prejuízo a ambas as partes, tem que a medida mais acertada nesse momento, em razão dos ocorridos nos autos, com a admissibilidade dos embargos sem a devida segurança do juízo, é a rejeição do efeito suspensivo e o deferimento da constrição almejada. Por fim, quanto ao pedido de liberação da quantia a ser penhorada, nesse momento em instância, vai indeferido, visto que é temerário ante o dever de cautela do julgador, bem como a dilação probatória a ser realizada nos autos. Pelo exposto, dou parcial provimento ao agravo do instrumento para reformar a decisão agravada para o termo do artigo 79A para o 1º do CPC, autorizar a penhora conforme requerido pela empresa recorrente. É como voto. Vereadora Clussi. De acordo. Também estou de acordo. Por unanimidade, é provimento parcial ao recurso. E agora sim, o regimental é o 11 da pauta, que é o agravo regimental 175.765/2015. Portanto, em face do julgamento do recurso principal, perdeu o objeto esse. Mas só que como esse regimental for tirado de uma liminar e nós não há previsão legal, eu entendo que nós não devemos conhecer desse regimental, porque não há previsão legal para, aliás, ao contrário, no 526 não cabe. Mas o julgamento do recurso principal, então fica, vai perder o objeto. Eu vou adequar o voto para a perda do objeto em razão do julgamento principal. Combinado. De acordo? De acordo. Vereador Dirceu, pedido de preferência, o 27 da pauta, é a apelação 158.199/2015, apelante Valber Santos e apelado RAM Contabilidade. O pedido de preferência é o 27. É por ambos, pela contabilidade, isso, e pelo Valber. Isso. Sem sustentação, né? Trata-se de recurso de apelação civil. Com sustentação? Com sustentação. Vai sustentar? Pelo. Quem que vai sustentar? É o apelante? O apelante? E o apelado? O apelado não pediu preferência? Não. Só no julgamento. Sem sustentação. Ele vai sustentar, ele é o apelante, né? Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Valber Santos Pio Codesso contra a sentença por prejuízo da 5ª Vara Civil da Comarca Capital, que julgou improcedente os embargos de execução, movida em face de RAM Contabilidade Limitada, e condenou o recorrente às custas processuais no horário convencionais no valor de 10% do valor dos embargos. Indignado, sustenta o apelante em síntese que a sentença é nula por conta do julgamento antecipado da lide, que não lhe proporcionou a realização de prova pericial e depoimento testemunhal. Aduz que, apesar de ter assinado o cheque executado, não o preencheu, fato que caracteriza a fraude, pois existe um inquérito policial em andamento acerca dos fatos, havendo, portanto, a necessidade de discutir a causa de bem que originou o título. Requer ao final o provimento do apelo para reformar a sentença atacada, sendo atendido integralmente seus pedidos iniciais. O apelado apresentou quantas razões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida. É o relatório. Concedo a palavra ao doutor advogado para a sua sustentação oral pelo prazo regimental, anotando que o nosso regimento interno veda a leitura.
senhor presidente, senhor relator, demais membros do judiciário, colegas que estão presentes no plenário. Senhores, o presente apelo trata-se, em síntese, o que foi relatado pelo relator, porém alguns pontos nós gostaríamos de explanar. Primeiramente, o apelante, ele estava fora da comarca de Cuiabá, em razão de uma medida protetiva que tinha vigorando contra ele em favor da sua ex-esposa. E ele ficou fora de Cuiabá durante aproximadamente 9 meses. Segundo consta no processo de execução, a cártula de cheque foi emitida, preenchida, em agosto de 2013. O apelante só retornou para Cuiabá no dia 14 de outubro de 2013. Quando retornou para Cuiabá, em novembro de 2013, no dia 4 de novembro de 2013, através de uma ligação bancária da sua gerente, informou que estava caindo na sua conta pessoal um cheque de R$200 mil, no qual ele pediu para que não fosse feito o pagamento, uma vez que ele desconhecia a emissão desse cheque. Feito isso, registrou o boletim de ocorrência com queixa-crime, avançando para a autoridade policial, para o delegado, que ele não emitiu o cheque, que ele ficou 9 meses fora da comarca e que durante esse período sua ex-esposa ficou com a direção da empresa. Ele tinha por costume, como a empresa era única e exclusivamente de propriedade dele, de deixar talões de cheques assinados tanto da sua conta pessoa física quanto da jurídica nas gavetas de sua escrivania dentro da empresa. Impossibilitado de entrar na empresa, não pôde nem retirar talão de cheques. Feito isso, não foi pago esse cheque. Então entrou-se com a execução. Um primeiro momento que causa estranheza é que o cheque foi emitido em agosto de 2013, o apelante retornou à sua empresa em outubro de 2013 e esse cheque foi depositado apenas no dia 4 de novembro de 2013, quando assim ele passou a ter novamente controle das finanças da sua empresa. Pois bem, o cheque, ele tem por si a executividade, mas para que ele se torne um título executivo, segundo a lei do cheque prevê, ele tem que circular. O artigo 33 da lei do cheque diz que, para que o cheque se torne um título executivo, ele tem que circular dentro de um prazo de 30 dias contado da sua emissão. A cártula de cheque emitida em agosto, no dia 8 de agosto de 2013, só foi depositada no dia 4 de dezembro de novembro de 2013, 64 dias depois. Então, por si só, já se perdeu aí a executividade desse título. Não havendo que se falar em ação de execução, mas sim ação de cobrança. Então, esse é o primeiro ponto do apelo em que se roga a atenção do magistrado primitivo que não foi feito. Fora isso, tem a questão do boletim de ocorrência que foi lavrado, que foi juntado no processo dos embargos e pedido que fosse feito provada a causa debende. O apelado, com a razão que ele entende que lhe assistia, apenas disse que o cheque por si só é título executivo, não há que se provar a causa debende. É importante que se observe, excelências, que não é todo dia que se entrega um cheque de R$200 mil e se nega pagamento a esse cheque. Portanto, no nosso entender, era no mínimo esperado do juízo primitivo que tivesse cautela ao determinar que a execução prosseguisse com os fatos ventilados e provados. Porque foram juntados boletim de ocorrência, foram juntados provas de que o apelante, suposto emissor do cheque, não estava em Cuiabá e ainda uma perícia grafotécnica que estava sendo ventilada em delegacia. Durante o correr deste recurso de apelação, saiu-se o resultado dessa perícia grafotécnica, que está juntado no bojo do recurso. E foi comprovado que não foi o apelante quem preencheu esse cheque. E em nenhum momento, desde os embargos, em nenhum momento ele negou que ele assinou, porque era de costume deixar talão de cheque assinados. Mas ele negou sim a emissão em favor do apelado, porque não existia causa debende, a dívida.
Existe precedente no Superior Tribunal, inclusive de um RESP originário deste Tribunal de Mato Grosso, em que fala que as partes, uma vez tendo particularidades e que neguem o pagamento desse cheque, fora o que o artigo 33 da lei do cheque prevê que ele tem que circular, as partes, uma vez negando, abre-se então a causa debende a ser discutida, o que nunca foi proporcionado pelo magistrado de piso. Então nós pedimos em nosso recurso que seja verificado essas provas que estão constantes e que seja oportunizado a discussão da causa debende, porque o valor é muito vultoso, não é um valor pequeno, e a cada mês que passa, o apelante está sofrendo execuções com arresto dos seus bens. Então, pugna-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação no sentido de determinar o retorno dos embargos ao juiz primitivo para que se discuta a causa debende. E, em razão da suspensão deste julgamento, da ação de execução, se dê, então, a restituição dos bens que já foram arrestados devidamente. Haja vista que não se discutiu a causa debende para se garantir, assim, a sustentabilidade da decisão de arrestar os bens. É o que requer. Voto. Inês Pares, o meu voto ficou singelo, no sentido de que realmente a causa debende do cheque, se ele circulou, houve endosso, o terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado, normalmente tendo declarado que ele assinou o cheque. Quem assinou é responsável pelo que nele se contém. Mas pode sim ser discutido se o cheque for preenchido de acordo com o negócio entabulado e com as orientações de quem emitiu. Então, não se descarta a possibilidade do cheque ser assinado e a outra parte preencher. Mas a outra parte pode, contra o recebedor do cheque, o beneficiário, se insurgir alegando preenchimento em desconformidade com as orientações dadas. De modo que a causa singela, eu estou anulando realmente a sentença para que seja oportunizada a prova, tanto pericial quanto testemunhal, de acordo com o que o processo demandar. Estou de acordo. Eu também. Por unanimidade, dado provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de cerceamento, né? Vereador Disseu, ainda seu. Pedido de preferência é o 39 da pauta, é a apelação 174.108/2015, apelante espólio de Hélio José, apelado Wilson Martins. O pedido de preferência é pelo apelante, é isso? Pelo apelante, pelo espólio. Trata-se de recurso interposto por espólio de Hélio José de Freitas, por meio do qual requer a revogação do benefício da sentença judiciária concedida ao apelado, subsidiariamente que seja anulada a decisão do juiz da COR, determinando a instrução processual do incidente que visa a produção de provas documentais. A resignação do apelante está compensada no fato de o juiz da quarta vara civil do Comarca de Rondonópolis, dos autos da impugnação da sentença judiciária, ter indeferido seu pedido de revogação do benefício da sentença judiciária concedido ao apelado. As partes apeladas apresentou por suas razões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida. Eu já disponibilizei o voto e a matéria é singela, e nós temos votado nesse mesmo sentido, até podia ter sido feito até de forma monocrática. É que o pedido de revogação, a parte comprovou aí por suficiência, e de modo que está tudo nos autos ali, que o cidadão realmente é merecedor da assistência, é carecedor, nem merecedor da assistência judiciária, e eu estou com essas singelas palavras desprovendo o recurso. Senadora, prossiga. Eu também estou de acordo, por unanimidade desproveram o recurso. 23 da pauta, pedido de preferência, apelação 142.872/2015, Comarca de Rondonópolis, apelante Banco da Amazônia, apelado Hotel Nacional. O pedido de preferência é pelo apelado. Isso? Apesar do pedido de preferência, eu vou ler a ementa que estará explicado, já que o pedido de preferência é inclusive pelo apelado.
Revisão contratual acumulado com repetição de indébito, cédula de crédito bancário, linha de crédito para fornecimento de capital de giro, CDC, inaplicabilidade, pacta sunt servanda, perícia judicial realizada, cálculos escorreitos, restituição na forma simples, sentença reformada em parte. Eu estou dando provimento unicamente quanto à repetição do indébito, tendo em vista que a jurisprudência veda a devolução em dobro, então para que seja efetuada na forma simples, mantendo na íntegra os demais termos da sentença. Por unanimidade deram provimento parcial ao recurso. Vereadora Cleuci, 43 da pauta, apelação 182-393-2015, apelante Fernando Luiz, apelados Dobrevé e outros. O pedido de preferência é por quem? Pelo apelado Dobrevé? Isso. Eminentes pares, não sei se Vossa Excelência, senhor presidente, já cientificou que disponibilizamos nossos votos com antecedência, de modo que, sendo o pedido de preferência efetuado pelo apelado, eu vou limitar-me à emenda, que ficou assim. Recurso de apelação civil, ação de reconhecimento de sociedade de fato, acumulada com declaração de nulidade de acordo de acionista. Tem a preliminar de cerceamento de defesa que eu estou rejeitando. No mérito, a pequena central hidrelétrica, alegação de eventual direito a percentual da sociedade, não comprovação. Ônus do autor, artigo 333, inciso 1 do CPC. Termo de compromisso, vigência expirada. Pré-questionamento explícito, desnecessidade, e eu estou desprovendo recurso no mérito. Valor de seu? É só um, né? É desprovido, é só um recurso, né? Sim. É só, os outros são... Então, por unanimidade, desproveram o recurso. Eu passo ao julgamento ao 1 da pauta. Pedido de preferência pela agravada. Agravo de instrumento 151.533/2015. Agravante BASF e agravado Costa Semente Máquina de Recuperação. Como o pedido é só por parte do agravado, eu vou só ler a ementa, mas independente disso, tem um outro julgamento e, como já foi dito, é disponibilizado o voto e já foi cientificado que o desembargador Dirceu irá pedir vista, certo? Então, como um está atrelado ao outro, eu vou ler a ementa dos dois e a vista, certo? E, então, eu só deixo eu perguntar antes que no 1 da pauta, que é o 151.533, agravante BASF, tem parecer ministerial e é pelo provimento do recurso. Eu indago. Eu retifico o parecer, excelência, porque eu tenho entendimento contrário e, inclusive, estampado já em outro parecer de julgamento nessa mesma sessão. Então, eu retifico pelo desprovimento. Então, retificado o parecer para o desprovimento, eu faço a leitura da ementa. Impugnação de crédito em recuperação judicial, alienação fiduciária de imóvel não caracterizada, efeito da recuperação judicial, sujeição, decisão mantida. Verificado que o crédito da impugnante não decorre diretamente de alienação fiduciária, mas de outros negócios jurídicos, deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. A norma esculpida no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei Falimentar, por especificar os créditos excluídos da recuperação judicial, encerra a situação de excepcionalidade, devendo ser interpretada restritivamente. Então, a desembargadora Cleuci aguarda? Então, após o voto do relator, desprovendo o recurso, pediu vista o primeiro vogal. E eu já aproveito, faço
o julgamento do 15 da pauta, que é o agravo do instrumento 152.108/2015, que agora agravante é invertido. É a Costa Sementes, que é agravante, e BASF é agravada. E nesse caso tem o parecer, e aqui é pelo desprovimento do recurso. Eu mantenho o parecer. Mantido o parecer, eu leio a emenda também: recuperação judicial, incidente, contrato com garantia de alienação fiduciária, não sujeição. Inteligência do artigo 49, para o terceiro da Lei 11.101/2005. Classificação extraconcursal, decisão escorreita, recurso desprovido. Então, no caso aqui, o desembargador disse também, após o voto do relator, desproveu o recurso, pediu vista o primeiro vogal e a segunda vogal aguarda. Tem mais um pedido. Anuncio o julgamento, é o 48 da pauta, é embargos de declaração 7.165/2016, apelante embargante, Banco Bradesco e Bradesco Vida e Previdência, e embargado Wagner Silva de Matos. Esse processo é singelo até a questão. O que me leva até ao desfrumento do agravo, até dos embargos, é justamente a segurança jurídica, porque o efeito evolutivo, ao meu ver, ele tem efeito evolutivo, mas a examinar as provas que estão nos autos. Não se é oportunizado depois de julgado novas provas, e é o que ocorreu aqui. Fora julgado a apelação, desprovido, aí a parte veio: olha, eu achei um documento que é o contrário. Eu sei que o princípio é da verdade real, de fazer justiça, mas há também o equilíbrio processual, de modo que a instância revisora não pode reabrir, ao meu sentir, é óbvio, a instrução processual admitindo novas provas, novos documentos, a não ser uma eventual ação rescisória. Para isso existe exatamente a ação rescisória, que tem esse condão. Não, só esclarecendo que o voto, apesar de ser curto, ele tem 6, 7, 11 páginas só, mas a matéria é singela. O que a parte diz é o seguinte: olha, depois que julgou embargo declaratório, eu achei um documento que prova o contrário. Mas esse documento ela não achou porque é documento novo, é porque o arquivo dela, por desorganização, e não fora buscado, não fora encontrado ao tempo e à forma, e agora como é eureka, achei alguma coisa, e não é documento novo que possa mudar o julgamento, tal, e o julgamento já terminou quando houve voto. Então os embargos declaratórios, e já teve até embargo declaratório já julgando o fato. Então eu entendo que mesmo por mais real que seja a verdade, por mais razão que a parte tenha, no tribunal, nesta fase, é temerário fazer-se uma análise desse documento. Pode servir eventualmente para um rescisório por erro judiciário, que é matéria processual e tal. Desse modo, eu estou desprovendo os embargos por essas razões. O pedido de preferência pela recorrente, Bradesco, né? Isso? Esmadora Cleuci. Pedindo vista, e eu aguardo o pedido de vista. A Cleuci, pedido de preferência, é o 20 da pauta complementar. É embargo de declaração de 164.153. ADM Brasil embargante, Viana Trade embargado. Igreja Câmara, cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos por ADM do Brasil Limitada contra acórdão proferido por essa Igreja Câmara, que por maioria de votos desproveu o recurso de apelação de número 77.053/2014, interposto pela embargante. Sustenta que o objeto litigioso foi abordado de maneira equivocada no acórdão embargado por essa relatora, argumentando que, abro aspas,
apenas porque a embargante cobrou saldo devedor de 2.145.368 quilos, obviamente porque a diferença de 87.854.632 quilos foi entregue pela apelada e orientou seus cálculos com a planilha de folhas 10 a 129 versos. A liquidez da obrigação havia se esvaziado. Fecho aspas. Assegura que o fato de ter apresentado uma planilha com o saldo devedor objeto da cobrança não pode representar ausência de liquidez, pois, conforme a regra do artigo 580 do CPC, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Afirma que não se trata de execução por quantia certa, mas para entrega de coisa incerta, e por conseguinte não há que se falar em cálculo que demandem complexidade, mas em cálculos aritméticos do saldo devedor da obrigação total como reconhecido. Aponta omissão no que tange ao pedido de redução de verba sucumbencial, pleiteando seja a mesma fixada em R$5.000, aplicando-se a regra do artigo 20, parágrafo 4º do CPC. Ao final, pré-questiona a matéria para fim de interposição de recurso. Contra razões, as folhas 1463 a 1469, onde foram embargados. Igreja Câmara, conforme relatados presentes aclaratórios, visa a reforma do acórdão proferido nos autos da apelação 77.053/2014. Aí o texto, comentários a respeito do objetivo e finalidade dos embargos de declaração. E prossigo dizendo que, entretanto, embora os embargos de declaração não se destinem a modificar a decisão, em alguns casos terão necessariamente a força de modificar o julgado, sob pena de impossibilitar o vício sanar. Aí eu colaciono aqui jurisprudência do STF e prossigo eu. Todavia não se vislumbra ser este o caso dos autos, haja vista que não estão configuradas as contradições apontadas pelo embargante, senão vejamos. Inicialmente, impede considerar que a embargante instruiu a demanda executiva movida em face da embargada com 2 contratos de compra e venda. E eu menciono o número dos 2, firmado entre elas, totalizando a quantia de 90 milhões de quilos de soja, que ficaram depositados nos armazéns da apelada, conforme pode ser comprovado dos documentos, e eu listo e menciono as folhas a que estão acostadas. Contudo, o objeto da execução está limitado à quantia de 2.145.368 quilos de soja, quantia que a apelante embargante assegura constituir saldo remanescente não retirado do armazém da embargada. Ocorre que tal assertiva está embasada tão somente por um documento denominado relatório analítico de contrato, que é, na verdade, um demonstrativo de controle interno da empresa, sem qualquer cunho oficial. Portanto, por se tratar de um documento produzido unilateralmente pela embargante, não pode servir de base para evidenciar a aventada liquidez do título. A corroborar a conclusão de que não há liquidez nos títulos, deve-se observar que a própria embargante, apelante, requereu nos autos da recuperação judicial que lhe fosse restituída a quantia em controvérsia de 900.734,80 quilos de soja. Ademais, um dos contratos exequendo, especificamente de número 1331P 80397S, também é objeto da ação de execução para entrega de coisa incerta, sob número 394/2008, que tramita perante a terceira vara civil da comarca de Primavera do Leste, o que reforça a necessidade de uma profunda análise dos contratos celebrados com a finalidade de verificar se foram ou não cumpridos, como bem lançado na decisão embargada, cujo trecho pertinente peço vênia para transcrever e peço vênia para dispensar-me da leitura, porque já disponibilizei aos pares.
colaciono aqui jurisprudências também nesse sentido. E digo que, em relação à alegada ausência de manifestação sobre a verba sucumbencial, analisando o acórdão embargado, constato a presença de vício de omissão, apenas em relação à verba sucumbencial, porquanto não houve pronunciamento explícito acerca desse ponto. Com efeito, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa do julgador, consoante as regras incertas no artigo 20, parágrafo 4º CPC, ante ausência de condenação na hipótese versanda. E aí transcrevo o artigo 20 do Código de Processo Civil. Prossigo dizendo que, assim, para o arbitramento de honorários advocatícios, devem ser considerados os requisitos do parágrafo 3º do mencionado artigo, quais seja o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso dos autos, a verba sucumbencial deve ser mantida na forma fixada pelo juízo singular, eis que atende à previsão legal. Aí, questionamento, eu digo, da sua desnecessidade, né? E finalizo dizendo que, destarte, o julgador não está obrigado a esse ainda sobre o pré-questionamento. E digo que, ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, sem efeitos modificativos, tão somente para aclarar o vício de omissão contra a verba sucumbencial, que permanece nos exatos termos da decisão de primeiro grau, mantendo inalterado o acórdão embargado em seus demais termos. É o voto. Estou de acordo, mas do seu? Sim, mas eu mantive igual à primeira instância. Então, por unanimidade, desproveram o recurso. Só corrigiu o vício que não tinha quantos honorários, mas, bom, não havendo mais nenhum pedido de preferência, eu passo aos meus. 14, 120 e 572, desprovido. Estou de acordo com todos, já os li, e só se houver alguma novidade no curso da leitura. Esse tinha parecer pelo desprovimento e eu estou desprovendo. Bom, da pauta geral, acabei. Agora passo a complementar. O 179, 747, desprovido. 2, 14, 460, desprovido. 5, 2, 195, desprovido. 6, 2.192, desprovido. 7, 8.011, desprovido. 8, 3.694, desprovido. 9, 2.780, desprovido. 10, 5.884, desprovido. 11, 3.187, desprovido. 12, 5.272, desprovido. 13, 2.193, desprovido. 14, 5.241, desprovido. 15, 3.188, desprovido. 16, 2.274, desprovido. 21, 162.755, desprovido. 22, 162.759, desprovido. 24, 5.840, desprovido. 25, 6.716, desprovido. 26, 6.650, desprovido. 27, 6.642, desprovido. 28, 6.637, desprovido. 29, 6.631, desprovido.
Agora, o 1 da pauta complementar 2. 183.492, não conhecido. 2. 11.301, desprovido. 3. 8.191, desprovido. 4. 2.892, desprovido. 5. 9.850, desprovido. 6. 6.219, desprovido. Agora eu não tenho o número dos demais. É o regimental 1.846, desprovido. Regimental 2.895, desprovido. Regimental 4.464, desprovido. Regimental 7.622, desprovido. Regimental 7.869, desprovido. Regimental 9.757, desprovido. Regimental 11.569, desprovido. Regimental 20.347, desprovido. Agora vem embaixo de declaração. 162.271, desprovido. 162.273, desprovido. 162.482, desprovido. 7.258, provido. 7.543, desprovido. 7.770, desprovido. 13.542, desprovido. Vamos lá. Regimental 5 da pauta, desprovido. 6, desprovido. 7, desprovido. 8, desprovido. 9, desprovido. 10, desprovido. 11, não conhecido. 11. Aliás, desculpa, esse aqui eu estava não conhecendo, foi aquele caso que eu estou ratificando para perda do objeto, tá? Reconhecida perda do objeto por ter sido julgado o agravo e ficou julgamento superveniente. 12, desprovido. 13, desprovido. 16, provido. O 16 foi julgado provido parcialmente, que foi o voto já também feito igual ao 11. Então foi provido parcialmente. O 16 já está julgado, foi pedido de preferência. Está provido parcialmente. 17, desprovido. 18, parcialmente provido. 19, desprovido. 20, desprovido. 21, desprovido. 24, desprovido. 25, desprovido. 26, desprovido. 28, parcialmente provido. 29, primeiro apelo desprovido e segundo, certo? Primeiro apelo desprovido e segundo apelo parcialmente provido. Então, é desprovido da Oi e parcialmente provido do Amorim. Tá? 29, parcialmente provido. 30, desprovido. 31, conhecido em parte e nesta desprovido, tá? 32, desprovido. 33, desprovido. 34, primeiro desprovido, segundo apelo, conhecido em parte e nesta provido parcialmente, tá? 35, provido. 36, desprovido. 37, desprovido. 38, parcialmente provido. 40,
provido. 41, parcialmente provido. 42, parcialmente provido. 44, provido. 45, desprovido. 46, desprovido. 47, desprovido. 49, desprovido. 50, desprovido. 51, desprovido. 52, desprovido. 53, desprovido. Não há votos da complementar, de modo que encerro o julgamento como relator. Eu tenho 22 a pauta normal, que é a apelação 133.595/2015 da comarca da capital, desprovido. E aí é pauta complementar. Número 3, agravo regimental 27.771/2016 de Rondonópolis, desprovido. 4 da pauta complementar. Regimental 25.603/2016 da comarca da capital, desprovido. O 17 é o agravo regimental 26.192/2016 da comarca de Comodoro, desprovido. O 18 também regimental 9.111/2016 da comarca de Barra do Bugres, desprovido. O 19 é o regimental 26.404/2016 da comarca de Itapurá, desprovido. O 30, embargos de declaração 7.111/2016 da comarca de Tangará da Serra. Eu estou acolhendo, porém, sem alteração da conclusão do julgamento. Não ocorre alteração nenhuma. A emenda continua a mesma. Bom, nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, por encerrada a sessão.